O novo trailer de Godzilla Minus One, ele foi lançado recentemente e com ele a gente teve grandes revelações sobre a trama do filme. Pessoal, estamos claramente diante de um Gojira muito mais ameaçador do que tudo que já vimos antes, principalmente em comparação à versão americana do Rei dos Monstros feita pela Legendary. Mas o fato desse Godzilla ele ser um tipo de vilão para o novo filme da Toho pode também indicar que os humanos eles vão tentar encontrar alguma forma de matar ele. O próprio trailer já indica isso pra gente lá no seu final, e nesse vídeo de hoje eu vou te contar como isso pode vir a acontecer. Então já chega nesse vídeo deixando o seu like e se inscreve aqui no canal se por acaso essa for sua primeira vez aqui. Eu sou Eric Brelas e vamos juntos para mais um vídeo. Galera, falta bem pouco pra gente ver novamente o nosso querido Godzilla em ação. Na verdade, a gente até pode dizer que a gente vai ter Gojira pra tudo quanto é gosto. Enquanto o próximo filme do Monsterverse ele ainda não chega, já que a sua data de estreia ela acabou sendo recentemente adiada para abril do ano que vem, os fãs eles podem conferir uma outra versão mais aterrorizante do Rei dos Monstros. E eu tô me referindo ao Godzilla Minus One, que mostrará o lagarto gigante retornando às suas origens enquanto detona as cidades japonesas. E pra você que tá um pouquinho perdido, não sabe do que eu tô falando, pode ficar tranquilo, porque esse será o primeiro filme produzido pela Toho desde 2016, quando a gente teve o lançamento de Shin Godzilla. Vale lembrar que esse último filme ele acabou sendo bastante elogiado na época por trazer uma versão bem diferente e aterrorizante do lagarto atômico gigante. Algo que a gente deve imaginar que vai conseguir ser atingido também com esse Godzilla Minus One. No entanto, a gente pode dizer que esse próximo filme do Godzilla ele vai ter um grande diferencial comparado aos outros filmes da produtora. Afinal, essa vai ser a primeira vez que a Toho vai usar CGI no lagarto atômico gigante, abandonando de vez a forma clássica de ter uma pessoa usando a fantasia em cenas. E por mais que essa característica ela agrade muitos fãs, vamos combinar, né, pessoal, que tava na hora do Godzilla da Toho ele ter algumas atualizações. Até tinha gente que tava com um pouco de receio de que a produtora japonesa ela não tivesse orçamento ou até mesmo capacidade para fazer uns bons efeitos visuais para o lagarto atômico gigante. Mas eu acredito, né, que agora tá todo mundo despreocupado com isso. E eu tô dizendo isso, pessoal, porque a gente acabou de ter o lançamento do primeiro trailer oficial de Minus One e, nossa, pessoal, a computação gráfica desse filme ela tá tipo surpreendente. E no caso eu nem me refiro a só aquelas cenas do Godzilla na qual ele aparece destruindo tudo, não. Essas cenas são incríveis, dispensa comentários, mas também todas as outras cenas na qual o Godzilla não tá aparecendo, como cenas de explosão e tudo mais. Gente, o negócio tá lindo demais. Boa parte do trailer é justamente sobre isso, afinal o Godzilla Minus One se passa após a Segunda Guerra Mundial, no final dos anos 40, quando as cidades japonesas elas acabaram sendo duramente atacadas pelas bombas nucleares. O próprio título do filme, o Minus One, o menos um, ele faz uma referência a isso, já que as bombas elas teriam reduzido o Japão ao estado zero e a chegada do Godzilla seria uma catástrofe abaixo do zero, ou seja, né, o menos um. Mas voltando a falar sobre o trailer, pessoal, eu acho que a grande novidade que ele acabou trazendo pra gente foi um pouco sobre a forma que os humanos eles vão tentar derrotar o Godzilla, já que nesse filme vai ser meio que uma adaptação do clássico de 1954, na qual ele acabou sendo mostrado pela primeira vez. A história também deve ser basicamente a mesma. No caso, Godzilla ele seria uma metáfora ao efeito das bombas nucleares no Japão. Então dificilmente a gente vai ver um outro titã aparecendo e tomando o papel de vilão, e aí a gente vai ter o Godzilla lutando contra esse monstro. Não, dificilmente isso vai rolar. É curioso também notar que a gente vê que os humanos eles parecem estar tentando derrotar o Rei dos Monstros com mais e mais bombas. Ainda não dá pra saber se isso de fato vai funcionar, afinal a gente já viu em outros filmes na qual o Godzilla ele é atingido por bombas e não enfraquece ele, e sim ele acaba ficando mais forte por conta da radiação dessas explosões. Mas vamos combinar, né, pessoal, que vai ser bem interessante a gente acompanhar tudo isso. Afinal, os japoneses eles vão primeiro sofrer com as bombas atiradas por conta da guerra e logo em seguida vem o Godzilla para acabar com o resto que sobrou. E como se isso já não fosse o suficiente, os japoneses ainda vão ter que lidar com mais bombas sendo jogadas neles novamente. Dessa vez tentando parar, né, o lagarto gigante. É até por conta disso que eu acho que nesse filme não vai ser de todo mal a gente ter bastante cenas com os humanos. Por mais que a gente queira ver bastante cenas do Godzilla e das explosões e tudo mais, vai ser sim bem interessante a gente acompanhar a trama da população que não consegue descansar de tanta catástrofe acontecendo em sequência.
A gente até tem uma cena bem interessante, pessoal, que ela acontece lá no trailer, na qual tem uma mulher olhando através da janela e se perguntando se aquele era o Gojira, levantando assim algumas possibilidades bem legais. Eu imagino que seria bem bacana mostrar o Godzilla ele atacando a primeira cidade no Japão e a notícia ela começa a circular por outros lugares e também, né, a polícia e tudo mais começa a alertar moradores. E talvez seja por isso que essa personagem sabe o nome da criatura, né, do Godzilla e do perigo que a sua chegada traz. Essa seria uma trama envolvendo humanos que ficaria bem interessante de acompanhar, pois tem uma pegada bem mais realista e aterrorizante se a gente comparar com os filmes do Monsterverse da Legendary. Não é que eles sejam ruins, não, muito pelo contrário, mas também é bem legal a gente acompanhar outros tipos de trama. O trailer ele também acaba dando indícios de que o governo japonês ele pode tentar de alguma forma buscar a ajuda de outros países para derrotar o Godzilla. Lembrando, pessoal, que o filme vai se passar no pós-Segunda Guerra Mundial, então essa trama política ela deve estar bem presente dentro dessa história. De qualquer forma, vemos nessas cenas que alguns tipos de bombas elas estão sendo utilizadas para combater o lagarto gigante. O trailer acaba se encerrando com a incrível cena do Godzilla todo machucado e com a pele parcialmente queimada. Em sua volta podemos ver bastante fumaça, o que nos leva a crer que de fato os humanos estão bombardeando o Godzilla para tentar derrotá-lo. Essa cena em específica, ela acaba deixando bem claro pra gente que existe sim a possibilidade do Rei dos Monstros ele acabar sendo derrotado no final. E eu digo isso justamente por se tratar de um filme de origem sem qualquer indício de que a Toho planeje fazer algum tipo de continuação. A gente até tem um belo de um exemplo de comparação, que é o filme King Kong de 2005, aonde a intenção era justamente essa de contar a história do gorila gigante ao novo público em um filme solo. Tanto que o Kong ele também acaba sendo derrotado no final do filme, coisa que eu não duvido que venha acontecer com o Godzilla em Minus One. E sim, pessoal, eu sei que parece um pouco absurdo, né, ver o Rei dos Monstros ele sendo derrotado dessa forma, principalmente por a gente saber da capacidade que ele tem e já ter visto outras criaturas extremamente poderosas enfrentando ele nos próprios filmes do universo da Toho. Mas agora, se a intenção for contar a história do Godzilla em um novo filme solo, sem qualquer intenção de trazer uma história de sequência para o futuro, vamos combinar que faz sentido que o lagarto gigante ele seja derrotado no final. Até porque essa vai ser uma versão bem nerfada dele. Para vocês terem uma ideia, a gente não tem ainda nem confirmação se a gente vai ver o sopro atômico em ação. Sem falar que, segundo o que foi divulgado, essa versão do Godzilla ele vai ter cerca de 50 a 60 metros de altura. Só para vocês terem uma ideia, o Godzilla que a gente tem atualmente lá no Monsterverse, ele tem mais do que o dobro desse tamanho e ele continua crescendo de um filme para o outro. E se pararmos para pensar, isso é mais um detalhe que liga Minus One com o filme King Kong de 2005, onde o gorila gigante ele também era menor do que suas outras versões e isso acabou fazendo com que ele fosse morto pelos humanos. Se o Godzilla da Toho ele vai ter esse mesmo destino, bom, a gente só vai saber quando o filme chegar nos cinemas. Lembrando que Minus One estreia no Japão em 3 de novembro desse ano, que é a mesma data do lançamento do clássico de 1954. Mas também é importante lembrar que o filme ele só vai chegar aos cinemas nos Estados Unidos no dia 1º de dezembro. Então é bom a gente ficar ligado nessas duas datas, tá bom? É claro que fica também a torcida aí para que Minus One ele também seja confirmado para os cinemas brasileiros em algum momento. É claro que agora, pessoal, eu quero saber a opinião de vocês sobre tudo isso que a gente conversou. Curtiu esse novo trailer de Minus One? Acha que o Godzilla ele pode ser morto nesse filme? Se sim, de que forma será que isso seria possível? Deixa todas as suas opiniões e suas teorias sobre isso aqui no campo dos comentários que eu quero muito saber. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Não sai dele antes de deixar seu like e se inscrever no canal. Um beijo, um abraço e até a próxima. Tchau!